Vamos continuar, então. Eu vou convidar, eu acho que eu vou chamar os dois ao mesmo tempo, e aí a gente pode estabelecer a dinâmica, né? Então, Uhum. vou convidar aqui, vou colocar já no palco, como aqui fala. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Raíssa. Bom Bom dia. dia. Vou apresentar aqui o doutor Eduardo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bem o senhor. Doutor Eduardo, me corrija se eu falar o sobrenome do senhor. Bom dia. Leobar Trindade. Ele é o atual presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. É doutor em medicina, cirurgião geral e do aparelho digestivo do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, do Hospital Moinhos de Vento, e é professor também da disciplina de clínica cirúrgica e técnica operatória, formando aí novos médicos, né, formando novos cirurgiões ali na região sul. E também temos como convidada a Raíssa Barbieri. Raíssa, me corrija também se eu falasse o sobrenome errado, Balê de Ocanto, é isso? A Raíssa é mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem MBA em serviços de saúde, é especialista em saúde coletiva e educação na saúde, e hoje coordena a divisão de doenças e condições crônicas da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. É um prazer enorme poder conversar e conhecê-los, né? Quem sabe um dia nos conhecemos pessoalmente, e é muito bom tê-los aqui. Foi muito importante o apoio de vocês para a realização do seminário. Certamente ele ganhou um respaldo, né, da questão pública, né, da máquina pública, que isso é muito importante. E aí a gente pode estabelecer a dinâmica do jeito que vocês preferirem, né, para a gente entender qual é a realidade que vocês estão passando aí. Espero que o que a gente esteja fazendo aqui seja de alguma valia para vocês. Não, sem dúvida alguma. É uma satisfação e um privilégio estar aqui nesse evento, até porque é de uma das áreas que eu trabalho do ponto de vista profissional, mas a gente sabe a importância disso em termos sociais, né? Porque eu tenho certeza que a Raíssa vai abordar isso, mas as outras doenças continuam, né? E, na verdade, parece que agora só tem as doenças relacionadas à enchente, só tem a leptospirose, a hepatite A, mas não. Tem o paciente com colostomia que não consegue ter acesso à bolsa, que está lá numa cidade isolada, né? Então, tem o paciente, eventualmente, que está com alguma úlcera de pressão e está também no meio da enchente ou teve contato, né? Então, realmente é fundamental que a gente discuta as outras patologias, não só aquelas relacionadas a essa verdadeira tragédia, catástrofe que nós estamos vivendo. Mas, então, de qualquer forma, até agradecer para a Raíssa estar aqui. Não sou organizador, mas estou junto nesse evento, porque daí a dinâmica que nós combinamos dela apresentar os primeiros dados, as ações do governo do Estado, e depois a gente discutir um pouco. Maravilha. Então, obrigada, gente, por esse evento. Bom dia, né? Queria agradecer muito a mobilização de vocês em compor conosco, né? A gente vem falando o quanto é importante a participação da sociedade civil, né? De empresas, do Estado, o Estado como um todo, né? Dos conselhos. Então, sei que vocês nos procuraram com algumas ofertas de apoio. Agradecer muito essa disponibilidade e dizer que a gente está muito feliz de poder contar com vocês, né? Agradecer na figura da Clarissa, que foi quem me contatou diretamente, todas vocês que estão como organizadoras. Ó, apareceu a Clarissa aqui. Tudo bom? E Clarissa, pensei que você subisse sozinha. Ah! Não sabia que eu tinha que pôr, desculpa. Imagina! Então, eu que agradeço a presença de todos, né, por vocês, a disponibilidade, a iniciativa das minhas mestres e amigas e queridas aí de São Paulo, o Eduardo, o doutor Eduardo Trindade, que muito é parceiro nosso aqui, né, que quando a gente precisa, que eu brinco, né, prendo o grito e ele nos atende sempre prontamente. A Raíssa foi uma super atenciosa desde o início, a doutora Ana Costa também, que esteve em contato direto com a gente, que infelizmente não pôde participar, porque também, né, está tendo que
resolver os milhões de problemas que surgiram aqui no Sul, né? A Raíssa vai trazer para nós uma realidade dentro do que se pode, né, Raíssa, mensurar do que aconteceu aqui. A situação foi muito grave, né? A gente não tem ainda nem perspectiva do que vai acontecer ainda, porque os pacientes graves virão ainda, né? Então, nós teremos uma quantidade de complicação muito grande e o nosso sistema tende a entrar em colapso, né? Se a gente não tiver o apoio aí de todo o setor, tanto das pessoas como as empresas, enfim, né? A gente teve, né, Raíssa, muitos postos, muitos locais que foram atingidos dos serviços de saúde, onde se perdeu muita coisa, muito produto, né, medicamentos, muitos produtos da indústria, né, das bolsas, os curativos, onde se teve um investimento muito grande em licitação também, e o setor privado também. Então, a gente já sofreu desde o início, porque muitas empresas também foram atingidas, né, que tinham seu estoque aqui. Então, até conseguir chegar e ser retomado esse processo ainda está em trânsito, né? Então, a indústria tem ajudado, a gente pede que eles venham também, continuem ajudando ainda mais, porque temos aí um bom tempo ainda de andamento desse processo. Aí agora o doutor Eduardo e a Raíssa vão nos trazer, né, essa realidade. E é isso aí. Depois, quando o doutor Eduardo entrar, a gente pode também comentar alguma coisa mais que eu queria citar, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, Clarissa. Eu vou trazer aqui, fiquem à vontade também para ir colaborando, né? Eu estava aqui no estúdio um pouquinho antes, consegui ouvir um pouco a fala da Maria Emília, e acho que o contexto, assim, vocês colocaram muito bem, né? Tem várias notícias, a gente está acompanhando, né? Mas é muito triste mesmo, e é muito impactante, e é em todo lugar, né? Então, é a doutora Viviane que vai passar para mim? Pode passar, então. Então, nosso contexto é de 473 municípios afetados, né? E isso corresponde a 95% dos nossos municípios com alguma questão a ser trabalhada. E aí, hoje, né, esse boletim é de ontem, a gente ainda tem 40 mil pessoas em abrigos. Mas a gente está falando de um número que chegou em aproximadamente 82 mil pessoas. E aí, acho que um dos primeiros pontos é esse, como é que a gente consegue organizar essa assistência nos abrigos, considerando, como vocês já trouxeram, eu vou trazer em dados, mas assim, o quanto os nossos equipamentos de saúde foram afetados e o quanto os nossos profissionais de saúde foram afetados, né? Porque a gente está falando de 2.400.000 pessoas diretamente afetadas, né? Afetadas ou com água ou com luz, mas várias delas com as suas moradias, com os seus trabalhos, né? Então, é uma proporção gigantesca e, como já foi posto, assim, é de solidariedade de todos os entes possíveis, porque, mesmo assim, é uma situação muito grave. E aí trazer um ponto que a doutora Maria Emília também já tinha posto, né, e que a Gisele colaborou, que é da necessidade de capilaridade, né, dos nossos insumos, de a gente conseguir chegar, porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem 497 municípios e 67% deles têm só 10 mil habitantes. Então é isso, não são grandes centros na maioria das vezes, né, e na maioria das vezes toda a nossa resposta vai ser a partir da atenção primária, né, vai ser a partir dos postos de saúde. Então, como a gente também consegue fazer isso e num cenário de pouco acesso em via terrestre, né, o quanto que é desafiador, ainda que a gente tenha esses insumos, que a gente consiga fazer a distribuição deles. Então, vou contar um pouquinho adiante. Pode passar, por favor. A gente teve, então, 308 estabelecimentos com danos prediais, né? Que então não é só perda de material, não é só perda de insumo, é de estrutura mesmo. Em Porto Alegre, essa semana, a gente conseguiu acessar algumas unidades básicas bem importantes, né, de referência assim, para o território. Muitas delas faziam os horários estendidos também, para que a gente conseguisse garantir o acesso de trabalhadores e tiveram impactos. E agora a gente começou a baixar as águas e a ter noção real
do que aconteceu, né? Acho que isso é bem importante também. Esses dados que eu trago de estabelecimentos afetados são de municípios que sabem que a água entrou, mas a gente não consegue ainda fazer a projeção real dos danos, né? Então, alguns deles já nos indicaram a perda de equipamentos, aqui a gente coloca um pouquinho estratificado por estabelecimento, e aí tem um esforço gigantesco da Secretaria, em parceria com a Força Aérea, com o Exército, com o Ministério da Saúde, né, de garantir alguns hospitais de campanha. Então, a gente já tem 11 funcionando, 13 em implantação, e também da parceria com o SESI de algumas unidades móveis e tendas de saúde, porque é isso, a gente teve municípios como Eldorado e Canoas, que a gente perdeu todos os dispositivos de saúde, né? Então, a gente ainda está nesse momento, assim, de conseguir garantir a estrutura para o acesso em alguns lugares, né? E faz bem pouco tempo que a gente conseguiu superar, graças a Deus, né? Ali tava, eu nem citei ali o dado, porque é muito triste, né? Mas superar mesmo o resgate de vida das pessoas, né? Conseguir salvar aquelas pessoas e colocar aquelas pessoas em lugares seguros. E com o mínimo, né, de estrutura e dignidade. Pode passar, tá tranquila ali, Viviane. Então, uma das nossas ações, né, de como contornar essa situação bem difícil, considerando que vários dos nossos profissionais foram afetados diretamente, foi o cadastro de profissionais voluntários. Então, a gente teve 39 mil cadastros no estado do Rio Grande do Sul, tá? Via este banco de cadastro. Para além disso, a gente teve várias instituições que entraram em contato direto conosco e vieram. A gente tem os Médicos Sem Fronteiras aqui, tem toda a Força Nacional também, né, que está apoiando. Então, o nosso cadastro é muito maior, o nosso voluntariado é muito maior e está espalhado. E aí, no início, isso também era um ponto, né? As pessoas se voluntariando, mas a gente não tinha como acessar aqueles lugares. Então, foi uma crítica que a gente foi conseguindo dar conta várias vezes com apoio aéreo, né? Mas um arranjo muito complexo assim para conseguir garantir a assistência das nossas populações mais afetadas. Pode passar? A gente também tem um painel dos abrigos, então, para conseguir entender, né, quem é essa população que está sendo assistida, a gente hoje tem 800, esse painel era de ontem, a gente tinha 816 abrigos ativos e quase metade deles foram organizados pela sociedade civil, né? Então, assim, tem muita demanda, muita doação, muitos processos organizativos, né? E aí a saúde fez uma ação bem específica, que vai já ao encontro do que o doutor Eduardo trouxe, de todas as doenças, né? A gente tem todas as questões que vão acontecer a partir das enchentes, né? Da leptospirose, que está em voga, da hepatite A, mas a gente tem todas as outras que já estão postas da nossa população com condições crônicas e do nosso período sazonal, né? Então, a gente fez uma ação de vacina nos abrigos, conseguimos vacinar 23 mil pessoas pelos abrigos para garantir um impacto menor, né, nas questões respiratórias, que também a gente está começando junho, né, dias muito frios, hoje está bem frio aqui no Rio Grande do Sul, mas tem sol, então isso já nos conforta muito, mas de questões que já tensionam a nossa estrutura de serviços de saúde, né. E aí, nesse painel, ele é aberto, tá, pessoal? A gente tem dados de gestante, de população indígena, quilombola, migrante, tem todo um esforço também da gente conseguir dar a informação em todos os idiomas e acessibilidades, né, para as pessoas que estão em condições de vulnerabilidade. Tem ali também informação de criança, adolescente, pessoa com deficiência, idosos, mas várias vezes as pessoas nos perguntam, né, a gente tem conhecimento de onde estão as pessoas que precisam de cuidados, de feridas, de estomias, e infelizmente a gente está mapeando, mas a gente ainda não tem. Então, por exemplo, para isso, eu vi aqui no chat que alguém colocou que esqueceu de falar de telemedicina, né? A gente tem um serviço que é do Telesaúde do Rio Grande do Sul, que está fazendo teleconsultoria para feridas e estomias. Ele é um serviço direcionado para profissionais de atenção primária, mas nesse momento ele está aberto para todos os profissionais que estão nos abrigos, né? De suporte, temos notas técnicas, enfim, orientadoras desse cuidado, que não é o suficiente, mas que a gente, né, é o possível dentro desse cenário devastador. Pode passar, por favor. Uma outra demanda que apareceu muito, né, que são os kits, os remédios, né, os insumos todos. Então, aqui eu trago
um panorama do que a gente conseguiu já distribuir. Então, a gente já distribuiu kits para atender 300 mil pessoas por 15 dias. Então, é um trabalho que não cessa, né? Esses são os kits emergenciais do Ministério da Saúde. Tem todo um trabalho da gente conseguir flexibilizar a dispensação desses medicamentos também, né? As pessoas perderam tudo. Algumas orientações vinham, levem as últimas receitas, mas é isso, as pessoas saíram sem absolutamente nada de casa. Então, como é que a gente faz essa flexibilização ao mesmo tempo que a gente faz esse controle, faz esse registro para que quando as coisas começarem a voltar para a normalidade, a gente consiga ter, né, todo o registro de cuidado dessa população. E aí entra essa distribuição de medicamentos, né, as fórmulas nutricionais, as PrEPs, a manutenção de antirretrovirais. Pode passar. Uma outra frente também, como a Clarissa já colocou, é de doação e distribuição desses medicamentos, né? Então, o nosso setor de assistência farmacêutica ficou muito envolvido em conseguir garantir o recebimento e a distribuição. Então, nessa figura, a gente tem o fluxo para quem quer doar e tem o fluxo também no ponto 5 de como receber essas doações, né? E aí, priorizando, então, as ONGs, os laboratórios farmacêuticos, né? A gente teve uma leva bem significativa de doação da população civil, mas também foi começaram a chegar frascos abertos, né? Enfim, algumas coisas que a gente sabe da vontade, né? Mas que não era suficiente, então a gente começou a restringir para laboratórios farmacêuticos, distribuidoras de medicamentos, e aí também várias parcerias. Hoje a gente tem cedido de uma farmácia um pavilhão para armazenamento e distribuição, porque isso também é uma coisa, né, que a gente tem que dar conta, assim. Começou a chegar muitas doações. Um município grande aqui do Rio Grande do Sul falou, eu tô cheio de medicamentos, de doações, muito feliz com isso, mas o lugar onde eu armazeno isso acabou, foi inundado. Então, assim, são várias logísticas de câmara fria, de outras coisas, né, que vai nos demandando também. Pode passar. E a logística de distribuição. Então, hoje a gente tem uma equipe na CES, né, que vai para esse pavilhão de armazenamento dos medicamentos e faz toda a distribuição via aérea, via terrestre, com a ajuda, então, do Exército também, para que a gente consiga fazer essas doações que são tão importantes e caras para a gente chegar na população. Pode passar, por favor? E aí aqui eu trouxe os impactos relacionados, então, né, às enchentes, a leptospirose, que está bem significativa. A gente estava vindo de uma epidemia de dengue, né, que não parou. A gente está com a atenção bem direcionada para um boletim de registro de agravos da calamidade, né? Então, que a gente consiga notificar e entender qual é esse nosso cenário epidemiológico, onde é que a gente tem que colocar esses esforços. E um outro atravessamento muito significativo de saúde mental, né? Que a gente está com o apoio da Força Nacional, as nossas equipes muito atentas para conseguir, para conseguir cuidar dos nossos cuidadores, que também perderam e também têm suas questões, e que a gente consiga garantir esse cuidado para a nossa população a longo prazo, né? Pode passar? Eu estou falando rápido, gente, porque a gente combinou que era uma mesa de discussão, né? Mas acho que tem alguns pontos que são importantes que a gente tenha dimensão de como está afetado. Então, a gente, enquanto Estado, fez repasses para a atenção primária, contemplando os 497 municípios, para as equipes de saúde mental. Foram 185 equipes. Essas equipes também a gente já pediu para o Ministério apoio para conseguir implantar as equipes multidisciplinares, né, que tem foco na saúde mental, e investimentos em hospitais, né, foram 246 hospitais com investimento, além de toda essa organização, então, né, de leito de UTI, de distribuição de respiradores, monitores. A gente teve lá no início uma questão muito importante de fornecimento de oxigênio, né, para conseguir fazer chegar, que foi bem significativa. E, além disso, então, a parceria do Ministério da Saúde com investimentos em infraestrutura, com toda a Força Nacional aqui junto, né? Enfim, toda a organização desses entes federados. Pode passar. E aí um ponto importante dali, que também, né, a gente só consegue levantar quando
acontece é o Estado está repassando o recurso para a contratação das equipes, mas os municípios vêm apontando a importância de ter articulação com o Tribunal de Contas para conseguir ter flexibilização no teto de gasto, né? Então, não é só suficiente repassar o recurso, não é só suficiente a gente conseguir garantir essas equipes lá, mas a gente tem vários outros trâmites que vão atravessando e entrando na nossa agenda para a gente conseguir garantir a assistência. E aí, só para terminar, dizer que a gente está com uma série de formações e materiais orientativos, aqui eu trouxe alguns, né? Mas assim, para conseguir qualificar tanto as equipes, quanto orientar as populações, quanto fazer a parte que nos cabe mais estrutural, né? Então, são várias frentes. Normalmente, pode passar, doutora Viviane, a gente termina essa apresentação, né, padrão com obrigada, mas a gente não consegue terminar só com obrigada, continua, né? São os esforços que a gente está conseguindo responder nesse momento, que eram diferentes dos esforços de 15 dias atrás, e que com certeza vão ser diferentes dos próximos 15 dias, como o doutor Eduardo bem colocou, né? Essas pessoas estão em abrigos, tiveram acesso à água contaminada, e agora a gente vai ter que conseguir responder todos esses desdobramentos. E aí eu acho que a gente pode começar a nossa conversa sobre isso. Vou deixar sem... Não sei se já posso começar, Torger. Doutor Eduardo, então nos fala um pouquinho de como tem sido também a atuação do CREMERS, como é que está sendo o posicionamento de vocês, né, em frente a toda essa tragédia que a gente acabou passando aqui, né, o que se tem aí de planejamento, se vocês estão, né, como é que tem sido a movimentação, porque também alguns médicos também foram atingidos, também ficaram isolados, né? A gente tem um benefício muito grande, que foi também através da tua gestão, que é a questão da possibilidade de prescrição, né, online. Então, isso facilitou muito o processo. A gente sabe que ele acrescentou a possibilidade nesse momento, né, da prescrição de receituário amarelo ou azul, senão não tinha, né? Perfeito. Não, é perfeito agora. Muito boa essa apresentação da Raíssa, até agradeço, porque realmente facilita para todo mundo, mesmo para quem está aqui no Rio Grande do Sul, para quem está fora, ter ideia do panorama e do contexto geral, né? O Conselho Regional de Medicina atuou, de certa forma, em conjunto e até querendo apoiar o Estado, né? Porque nessas situações de crise, quem tem que comandar e coordenar é a Defesa Civil Estadual e, no caso dos municípios, a Defesa Civil dos municipais, né? Mas os conselhos não podem se furtar e nós temos que apoiar. Por exemplo, até hoje o conselho aqui mantém um centro de recebimento de doações e auxilia na distribuição de doações. Nós também temos um centro aqui, nós estamos com quase uma farmácia, 2 andares do conselho só com medicamentos, e nós apoiamos também a sociedade gaúcha na distribuição desse medicamento, né? Chegar lá na ponta. Por exemplo, infelizmente, tem municípios que, por meio rodoviário, estão isolados, ou com dificuldade de acesso por meio rodoviário. E, realmente, o Estado tendo que se organizar de uma forma incrível. Só para vocês terem uma ideia, tem um hospital aqui de pronto-socorro da região metropolitana que foi fechado. E ele atende uma demanda de 151 municípios do Rio Grande do Sul. Quase um terço lá. São Francisco de Paula, que a gente conhece bem, é referência ao Hospital de HPS de Canoas, e aquele hospital está fechado. E nisso não vamos longe, tem um hospital privado aqui de Porto Alegre, o Hospital Mãe de Deus, que talvez vocês devem conhecer, que é um hospital privado de grande porte lá, atende uma demanda grande, de alta complexidade, também teve que ser evacuado e for fechado, né? Então, realmente, o sistema de saúde e os médicos conseguirem se reorganizar nesse meio é muito difícil, mas o Conselho, através, não só como centro de doações, mas como é que a gente podia facilitar? Botar o camarada lá na cidade de Mussum, precisa ter acesso a medicações de uso extremamente restrito, que não é uma medicação que pode ser liberada assim sem receita, que é aqueles, por exemplo,
que é um paciente com dor crônica, seja usuário de morfina. Pô, receita amarela. Cortou o som dele? Só para mim. Voltou agora? Voltou, doutor Eduardo, voltou. Então, o que nós fizemos agora? Você sabe, no Brasil inteiro, para prescrever morfina, tem que ser através de uma receita física amarela. Nós, em conjunto com o Conselho Regional de Farmácia e Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, não vamos disponibilizar a receita amarela pelo período agora de catástrofe de forma online, porque a gente garante segurança, a gente garante que o paciente vai receber e a gente, ao mesmo tempo, sabe que não vai se criar um mercado negro e nem vai criar aditos, né? Então, realmente, a sociedade se reorganiza suas ações para poder se ajudar. E até peço para vocês, pessoal, porque isso agora que está acontecendo aqui não é uma corrida de 100 metros, né? E a partir do momento que se sair da mídia, começa outras notícias aparecendo na mídia, o Trump foi condenado, não sei quem vem fazer show no Brasil, nós não podemos ser esquecidos, né? Porque essa ajuda vai precisar de um longo tempo, né? Por exemplo, a gente chegou a ter 400 voluntários aqui no pico. Agora estamos com 5 durante a semana. Porque as pessoas têm que voltar a trabalhar, têm suas atividades, as suas próprias casas reconstruídas. Mas então até faço esse coro aqui no Brasil inteiro, olha, essa ajuda vai se precisar e por um período realmente bem, bem longo, né? E seriam essas, né? E claro, o Conselho sempre de forma, tentando, como órgão regulamentador da medicina, facilitar. Porque, ao mesmo tempo, emergência não é descontrole, né? Nós não podemos agora, agora vai se aceitar tudo. Mesma coisa, hospitais de campanha. Sim, hospitais de campanha têm que atuar de forma organizada e estruturada, né? Isso que é realmente muito importante, é não se deixar nessa tentativa de trabalho voluntário se tornar muitas iniciativas inócuas e que muito mais vai gerar risco do que algum benefício para a sociedade em geral, né? Uma das coisas que a gente observou, né, eu como, né, do lado de fora, eu acredito que para vocês tenha sido mais complicado, muito mais complicado, é que começaram a se ter, e por um lado com certeza muito bom, mas a abertura de muitos abrigos, né, por iniciativa, né, de cada organização, sem ter inicialmente um controle de como era feito, quem iria cuidar da parte da higiene, como é que funcionava, né, essa questão de controle no início não se tinha como, né, porque era um abrir aqui, outro abria lá, e aí a outra cidade foi inundada, e no início fica muito difícil controlar e cuidar disso. Isso também pode gerar, né, também toda uma movimentação em cima da mídia também que acaba sendo prejudicial e, enfim, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso também, né, sobre os abrigos e sobre a necessidade que se teve de pedir para que parassem de se abrir abrigos para poder centralizar, né, para poder se monitorar todo esse processo, né? Porque o abrigo é muito importante, ajudou muito as iniciativas, né, de voluntários também, mas precisou-se ter um momento esse, né, Raíssa, de poder gerenciar esse processo para que não se tivesse danos, como o doutor Eduardo falou, né? Enfim. É isso, né? Tipo, a primeira emergência é conseguir abrigar essas pessoas, né? E aí começou a surgir, mas são quantos, aonde, qual é essa informação? E aí a gente conseguiu avançar para ter a informação de quantos são, quem está em cada lugar, o que se precisa, né? Mas é isso, dada a urgência e o volume, se fez tudo o que foi possível e é muito importante
foi essencial, né, a colaboração da sociedade civil que abriu, que fez esse abrigamento inicial. E aí, claro, o Estado começa, então, a mapear onde eles estão, quais são as necessidades, vincular as equipes, né? A gente fez vários esforços, porque vários dos voluntários não necessariamente conhecem a rede de assistência social, a rede do Sistema Único de Saúde, e várias coisas que estavam estabelecidas não estão mais, né? Então, por exemplo, Canoas, a gente recebe várias questões de medicamento de ST, e a gente não consegue, as pessoas indo lá, atendendo, e aí falando, eu posso fazer teste rápido nessas pessoas, já que eu estou atendendo, né? Eu posso garantir qual é o fluxo. E aí o fluxo é a gente conseguir essa rede, essa colaboração, né, dos conselhos, como o doutor Eduardo bem colocou, para a gente conseguir construir. Então, várias vezes o fluxo, a gente vai te passar, neste momento, o contato da referência de distribuição desses medicamentos, porque a gente tá trabalhando em um outro lugar, enfim, uma outra dispensação, e fazer um fluxo que seja possível em cada município, né? E orquestrar isso é muito desafiador, e a gente faz tudo que a gente pode, e às vezes a gente precisa, então, contar com essa colaboração. Mas a gente está avançando, e também, graças a Deus, está começando a diminuir o número dos abrigados e ter os desafios, então, de reconstruir essas equipes de saúde da família, né? E os hospitais, como o doutor Eduardo bem colocou, o Hospital de Canoas foi muito triste, um hospital de pronto-socorro, só a placa ficou do lado de fora. Então, a gente reforça isso, assim, o tempo de reconstrução, e essas pessoas, esses 40 mil abrigados, que já mudou, já caiu em 50%, mas esses 40 mil que ainda estão, a gente não tem o número certo de quantos ainda ficarão por muito tempo, aguardando, então, a resposta do Estado, né, dessa moradia provisória, e também sem saber qual é esse tempo do provisório, né? Acho que a gente vive aqui vários gatilhos, né, da pandemia, daquilo assim, vai ser um mês, não é só um mês, é quanto tempo. Então, reforço isso que o doutor Eduardo já colocou, da gente seguir atento, e sei que vocês estão super disponíveis para compor em outro momento, então agradeço de antemão. Não, sem dúvida alguma, né? Esse é o grande desafio. Por exemplo, Canoas. Vamos pensar, uma coisa que não... os colostomizados de Canoas vão buscar suas bolsas aonde agora? Não tem posto de saúde em Canoas. E mesmo assim não é fácil de ir para... Agora está um pouco mais fácil para Porto Alegre até Canoas. Aquelas pessoas acamadas lá que tem alguma escala sacral ali que precisa de um tratamento. Pô, não tem, não consegue, não há local adequado, né? Então, isso que nós estamos precisando agora, nesse momento, de certa forma, são esses insumos, né? E, doutor Eduardo e Raíssa, como a gente está numa live, tem uma audiência boa de profissionais de saúde, muitos, às vezes, querem, né, como o doutor Eduardo colocou, esses voluntários, eles não podem deixar de fazer os seus trabalhos. Então, às vezes... quem sabe dentro desse grupo que está aqui hoje, a gente não consiga um grupo para ajudar vocês nesse momento, e queria saber assim, se isso acontecer realmente, se a gente pode procurar o doutor Eduardo, a Raíssa, para que eles tenham um direcionamento, né? Então, que as pessoas não cheguem sem saber o fluxo, né, Raíssa, como você colocou. Eu sei que a intenção muitas vezes é boa, mas também precisa desse direcionamento da secretaria, né, do órgão como o CREMERS, para que possa realmente orientar esses profissionais. Acho que nós aqui desse lado, como temos também essa audiência está boa hoje, então que a gente consiga nos reunir e fazer outras ações, talvez diferente dessa do seminário, mas que a gente consiga levar talvez parte desses insumos, e até mesmo cada um de nós doar o nosso tempo de profissional para atender esses pacientes que estão com essa lesão, que não conseguem receber a bolsa, né, mas que a gente tem esse direcionamento. Então, se alguém aqui nesse grupo tiver essa iniciativa, se eles podem procurar vocês, né, de alguma forma, ou se existe um canal que vocês possam disponibilizar para que essas pessoas consigam saber por onde seguir esse fluxo. Perfeito.
Não, isso é bem importante, tá? Porque toda ajuda é bem-vinda, né? Mas eu não quero parecer assim, mas nem toda ajuda ajuda, tá? Então, é isso que é importante saber esse fluxo de como ajudar. Por exemplo, a gente tem que cuidar, a jornada do herói lá. Pô, o cara que era o herói que vai sair, não sei da onde, para vir ajudar no esforço aqui. Pô, talvez mais do que vir para cá, olha, vê o que está precisando, vê se o problema é agora. A Raíssa já colocou ali o link, tá? Os profissionais se cadastrarem. O Conselho Federal de Medicina, junto com o Conselho Regional de Medicina, fez um cadastro também para os médicos. Por exemplo, tem o médico aí de São Paulo, tem a nossa audiência aqui do Rio de Janeiro. Se cadastre lá, que no momento necessário, oportuno, ou quantos fizer necessário, porque, como eu falei, isso vai ser a reconstrução daquele estado, vai demorar longos meses, talvez até anos. Pô, vai ser necessário, talvez. Pô, então, quem sabe, não foi chamado agora, nesse período do resgate, mas será necessário daqui a 2, 3 meses. É isso que nós precisamos, né? Pô, daqui a pouco se vê uma demanda grande por tais insumos, como aqui a gente tem audiência lá, vai se precisar. A gente sabe que os maiores agora, as pessoas vão ser acometidas por leptospirose são problemas daquelas que têm alguma lesão, que tem alguma lesão cutânea. Importante, essa que vão ser a porta de entrada, não é um camarada saudável, provavelmente um bombeiro. Então, vocês, a questão dos curativos, também é muito importante, né? E as demandas, que nem foi muito bem colocado, vão surgindo. Daqui a pouco é ruim essa situação de catástrofe, porque a gente vai atuando de forma muito reativa, né? Surge a demanda, pô, e esse apoio nacional, ficamos muito importante esse apoio de todo o Brasil, por isso, porque, pô, surge a demanda agora, a gente não está conseguindo receber, mas quem sabe o centro do país, o Nordeste, o Norte, consegue nos ajudar, né? Exatamente. Bom, coloquei ali o link, gurias, coloquei aqui no nosso privado, se vocês puderem multiplicar ali nos comentários, mas reforço isso, assim, agora a gente está conseguindo, como as pessoas estão abrigadas, a gente não tem um sistema que consiga registrar qual é essa necessidade, onde isso está concentrado. Agora, retornando para os seus municípios, a gente retorna, então, os prontuários, e aí vai ficar mais evidente essa necessidade, então coloquei ali o cadastro, mas reforço isso, assim, são momentos, né, agora que as pessoas estão voltando e vão conseguir demandar um pouco mais isso, com certeza vai aparecer não tão polarizada, porque é isso, talvez hoje a gente tivesse, foi uma oferta que vocês fizeram também, né, Clarissa, vamos fazer a busca ativa, e a gente disse, nesse momento a gente não tem essa informação, e se tiver, ela está toda polarizada, então quando a gente tiver esse retorno para as casas e para as equipes de referência, com certeza essa demanda e esse voluntariado vão ser super necessários. Tá, joia. Bom, a gente sabe que a gente poderia, temos muito que conversar, infelizmente a gente tem, né, um tempo restrito, né, aqui dentro do nosso evento. Eu queria, de coração, agradecer muito vocês, doutor Eduardo, a Raíssa, né, pela presença na nossa mesa, por todas as informações riquíssimas que trouxeram, né, e a gente segue aqui à disposição, a gente quer lembrar as pessoas que o código do Pix está aqui para ajudar o Rio Grande do Sul, tá? Ele vai ser gerenciado todos os valores arrecadados vão para esse Pix, depois ele vai para essa conta, vai ser destinado para o CREMERS, para compra de insumos, né, na área da saúde. Né? Aí depois a gente cobra o doutor Eduardo lá para ver para onde foi. Mas é essa a intenção. A gente também, eu gostaria de reforçar que o que não for possível, né, em valor monetário, que seja em auxílio, né, pessoalmente ou através de medicamentos, de produtos, aí a gente conta também com o auxílio da indústria, né, que está também nos acompanhando, que já vem nos ajudando. Obrigada a todos. Agora a gente vai para o intervalo do almoço, provavelmente, né? Doutora Viviane, retornamos, então, às 13h30. E muito obrigada de novo a todos. E a toda a audiência.